Na segunda parte sobre força magnética, nós vamos ver um condutor passando uma corrente dentro do campo magnético. Bom, esse condutor aqui é um fio que está passando uma corrente elétrica. O aluno tem que lembrar que uma corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas. Em cargas elétricas passando dentro do campo magnético, surge uma força magnética. Observe que eu tenho o polo norte e eu tenho o polo sul. O campo externamente sempre é de norte para sul, certo? Bom, o valor dessa força magnética que surge, isso é o fenômeno, tá? Passou a corrente elétrica dentro do fio, dentro do campo magnético, surgiu a força magnética. Esta força magnética vai ser β seno θ. Esta fórmula aqui sai justamente da fórmula das cargas elétricas que tem força magnética dentro do campo, aquele QVB seno θ. Aqui a gente não vai perder tempo em dedução, então a força magnética é β seno θ. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente elétrica, certo? Ficou melhor esquematizado aqui nessa figura, onde eu tenho o campo magnético como se fosse meu braço esquerdo e eu tenho a corrente elétrica como se fosse meu braço direito. Vai formar um plano entre o campo e a corrente. E entre os dois entre o campo e a corrente vai existir um ângulo θ entre os dois. E observe que a minha cabeça seria a força magnética. Então a minha cabeça está 90 graus com o campo e 90 graus com a corrente elétrica. Então olha só, a força magnética forma 90 graus com a corrente e forma 90 graus com o campo magnético. Bom, já sabendo que a fórmula é β seno θ, tá aqui esse ângulo θ é o ângulo entre o campo magnético e a corrente, vamos para saber qual é a direção e sentido dessa força. É usada a regra do tapa com a mão direita. Então nós vamos usar a mão espalmada, alguns livros usam a regra da mão esquerda, mas elas se equivalem. O nosso curso a gente usa tudo a regra da mão direita. Já em aulas anteriores nós usamos que o polegar era a corrente, os demais dedos eram o campo. Então a gente vai usar a mesma mão espalmada, onde eu tenho os demais dedos, me dá o sentido do campo, o polegar me dá o sentido da corrente e o tapa é tapa com a palma da mão. Tá? Como é que a gente aplica isso aqui? Ó? Campo, corrente e o tapa vai me dar o sentido da força. Bom, aplicando essa regra da mão direita ficaria assim, ó. Aqui eu tenho norte, aqui eu tenho sul. Mão direita, olha só, norte para sul. Os demais dedos me dão o sentido do campo. Põe o campo de norte para sul. O polegar me dá o sentido da corrente. A corrente está saindo do quadro aqui, eu vou dar simplesmente o tapa para cima. Então esse condutor vai receber uma força direcionada para cima. Então esta é a regra da mão direita. A aplicação disso aí vai ser os condutores paralelos. Nos condutores paralelos eu tenho duas situações. Dois condutores paralelos são duas situações. Pode acontecer atração ou repulsão entre eles. Então a gente vai analisar. Então nós temos aqui, ó, condutores paralelos. Se as correntes são no mesmo sentido, eu tenho I1 e I2, as duas no mesmo sentido. Eu vou usar a caneta verde para a corrente 1, que vai criar ao seu redor um campo B1, e eu vou usar a caneta vermelha para a corrente 2, que também vai criar ao seu redor um campo magnético que eu vou chamar de B2. Observe, utilizando a regra da mão direita aqui, vamos para o verde. Corrente 1 para cima, o campo do condutor 1 vai pegar no condutor 2. O campo da corrente 1 eu vou chamar de B1, observe, polegar no sentido da corrente e o campo, ó, regra da mão direita, ó, corrente aqui, o campo vai estar entrando nesse condutor aqui. Então eu vou botar aqui um X e eu vou botar aqui B1. Observe que o campo 1 é devido à corrente 1. O campo é na volta e vai pegar o condutor vermelho. Da mesma maneira que eu vou analisar o condutor vermelho, que está passando uma corrente para cima, e o campo, na volta dele, vai pegar no condutor em verde. Corrente para cima, o campo vai ser saindo. Então aqui eu vou ter um B2. Bom, depois de fazer isso, eu vou simplesmente fazer a regra do tapa, para saber para onde é que é essas forças. Observe o primeiro aqui. O campo está saindo. O polegar me dá o sentido do campo. Eu tenho que botar os dedos saindo do quadro. E o polegar vai me dar o sentido da corrente. Então os demais dedos é o campo saindo, o polegar para cima e meu tapa vai ser para esse lado. Então eu vou ter uma força para cá. No momento que eu sei o sentido dessa força, eu já posso botar outra.
Porque é um par de ação e reação, elas têm sentidos opostos e têm o mesmo valor, isso tu tem que saber. Bom, vamos confirmar aqui, ó. Eu tenho o campo B1 entrando, ó, os demais dedos me dá o sentido do campo, o campo entrando. O polegar me dá o sentido da corrente, que é para cima, e a palma da mão me dá o sentido do tapa. Então eu chego à conclusão aqui, ó, que quando as correntes estão no mesmo sentido, sofre forças de atração. Bom, aparece sempre nessa configuração? Não, o desenho pode aparecer assim, ó, no tridimensional. É a mesma coisa do que eu tenho aqui, ó, corrente 1 e 2, as duas no mesmo sentido. Observe que aparece aqui, ó, o símbolo que a corrente está entrando, que é o X, e eu tenho o campo, né, devido à corrente 1 e eu vou ter o campo devido à corrente 2. E 1 é verde. Eu vou pegar a mão direita, botar o polegar lá e eu vou ter o campo neste sentido. Então, na realidade, vai fazer uma circunferência aqui e o campo vai tangenciar para baixo aqui, ó, que seria o B1. Passando a corrente 2, também vai ter um campo na volta em vermelho que vai pegar o condutor lá em verde. Então, eu vou botar o polegar nesse sentido e o campo vai ser subindo. Então, o campo vai estar subindo. Como o campo tangencia as linhas de campo, aqui eu teria o B2. Bom, agora eu vou aplicar a força, né? Eu vou pegar a mão direita espalmada, ó, sentido campo para cima, a corrente 1 é para cá, o tapa vai ser para dentro. Olha só como vai confirmar, é um pouquinho mais difícil do aluno enxergar no tridimensional. Agora a segunda situação aqui, ó, a corrente 2 está passando para lá, não é? E o campo está para baixo. Mão direita espalmada, campo para baixo, corrente lá para cima e o tapa é para dentro. Então eu teria algo desse tipo aqui, ó. Observe que as duas forças deu o que é? Atração. Por que deu atração? Deu atração porque as correntes estão no mesmo sentido. Então sempre que a corrente der no mesmo sentido, vai me dar forças de atração. Agora aqui eu tenho correntes em sentidos opostos. Observe que um está num sentido e 2 está no outro. Vou fazer o mesmo raciocínio. A corrente 1 em verde, né, vai criar um campo verde na sua volta. Regra da mão direita, olha lá. Polegar no sentido da corrente, o campo I1 vai estar entrando no condutor 2. Então vou botar um X aqui e eu vou chamar de B1. Por que B1? Porque é o campo devido à corrente I1, que a gente está usando a caneta verde. Agora a corrente 2, olha só, a corrente 2 está para baixo. E o campo na volta dele, não é? Vai pegar no condutor 1 de que maneira? Corrente para baixo, o campo vai ser entrando. Vamos botar um xizinho aqui, vou chamar de B2 em vermelho, porque é o campo devido à corrente I2. Bom, e as forças? As forças é a regra do tapa, certo? Aqui eu tenho o campo entrando, mão direita, os demais dedos é o sentido do campo, entrando. O meu polegar vai me dar o sentido da corrente, vou girar a mão, campo entrando, corrente aqui, o tapa é para fora. Então aqui eu teria uma força F para fora. No momento que eu sei essa força F para fora, eu já sei que aqui vai ser para fora também. Mas vamos confirmar para vocês verem. O campo entrando, a corrente para baixo e o tapa para fora. Então aqui eu tenho forças que têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, tá? Então quando eu tiver corrente em sentidos opostos, uma corrente para cá e outra para cá, sentidos opostos, eu vou ter repulsão. Então eu vou ter forças de repulsão. Como calcular isso? Nós estamos vendo que a força magnética é bisseno θ. Por que eu botei 90 graus? Porque o ângulo θ é o ângulo entre o campo e a corrente. Vamos verificar um aqui para vocês. Ó, eu tenho o campo verde saindo e eu tenho a corrente para cima. Ó, campo entrando e a corrente para cima. Vou girar para vocês, vocês vão ver que aqui eu tenho 90 graus. Outra situação aqui, ó, campo saindo em vermelho e corrente subindo. Olha só, vou girar para vocês, vai dar sempre 90 graus. E o seno de 90 é igual a 1, então isso vai acabar desaparecendo. E também nós podemos observar que cada força que eu for calcular, se eu tenho campo 1 é na corrente 2, se eu tenho campo 2 é na corrente 1. Então vou botar aqui campo 1 e corrente 2, ou vice-versa, certo? Bom, aqui vai sair a fórmula que a gente vai usar para os condutores paralelos. A força é igual. Quanto é que é o B1?
μ0 e 1 sobre 2πd. Isto é o B1. Repetimos o I2 e vezes o L. Então aqui nós temos a fórmula para calcular a força de atração, se for corrente no mesmo sentido, ou força de repulsão, se as correntes estão em sentidos opostos, em condutores paralelos. A força é igual ao μ0, que é uma constante que nós já vimos, né? Que para o vácuo vale 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere, vezes I1 vezes I2, vezes o comprimento, dividido por 2π vezes a distância que existe entre os condutores.